Muito boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Centelha Divina. Muita paz para todos nós, muito entendimento e muita força aqui para minha voz e até o final. Certo? Bom, gente, nessa terça-feira, trago um tema do capítulo 41 do livro de Emmanuel, que é o Caminho, Verdade e Vida, que o título é A Regra Áurea. Regra áurea, só para dar uma agora de dicionário, áurea quer dizer de ouro, A regra de ouro, a regra valiosa, é a regra principal, vamos dizer assim. E todos nós temos essa questão de regra de ouro, em todas as atividades humanas. E Jesus também trouxe uma regra áurea, uma regra de ouro, vamos dizer assim, que é simplesmente uma coisa simples de fazer, muito simples, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas estão nesse ensinamento. E aí amar ao próximo como a si mesmo já começa com a dificuldade, porque nós nem sempre nos amamos. Então como é que eu vou amar alguém como a mim mesmo se eu mesmo não gosto de mim? Eu tenho uma pessoa do meu conhecimento, da minha convivência, que ele mesmo fala, ele diz assim, olha, às vezes ele foi me chamar a atenção de uma coisa, mas olha, hoje aqui, lá no ambiente de trabalho, o ambiente aqui vai ficar muito frio, eu lhe aconselho a trazer um casaco. Não que eu goste de você, não que eu me importe com você, que eu não gosto nem de mim mesmo, quanto mais gostar de você ou de quem quer que seja, mais traga um casaco, porque vai fazer frio, Então, tem gente que tem essa vibe, Então, assim, o amar ao próximo como a si mesmo não é só, vamos dizer, ter afeto por outras pessoas. Tem a ver também com autoconhecimento. Porque conhecendo a si mesmo, veja como a questão do amar ao próximo também com esse papo de autoconhecimento, mas se é como a si mesmo, a gente tem que conhecer a si mesmo para se amar. E não entenda se amar, como muitas pessoas entendem errado, como satisfação dos próprios caprichos. Porque eu mereço, então eu vou me endividar no cartão, porque eu mereço, porque eu me amo. Então eu vou fazer o que eu quero, vou comprar o que eu quero, porque eu me amo. Aí a pessoa vai lá e se endivida. Não, então não é bem por aí. As pessoas confundem muito o amar a si mesmo com realizar caprichos, dos quais ou não está ao alcance, e pior ainda, que vai causar um prejuízo posterior, ou até imediato, nem sempre tão posterior assim. Então, esse amar ao próximo como a si mesmo, ele é o capítulo, se eu não me engano, ele é o capítulo... Cadê aqui? Me perdi. Não, nesse não. Aqui. O amar ao próximo como a si mesmo é o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que aqui nesse capítulo vai trabalhar justamente o maior mandamento, que fazei aos homens tudo o que quereis que vos façam, porque é a lei e os profetas. Então, fazer ao outro aquilo que você quer que o outro te faça. Aí me pergunta, se a pessoa for masoquista, gostar que faça ele sofrer, vai fazer outra pessoa sofrer também, Olha como... Já me falaram isso, Então, essa questão de fazer ao outro o que gostaria que fizesse para mim pode ser uma coisa muito perigosa em mentes doentias que não sabem buscar a interpretação espiritual, e faz muitas vezes interpretações mesquinhas como essa interpretação bem mesquinha, Como na verdade tudo o que Jesus nos traz e também os espíritos na doutrina espírita
é para a nossa realidade espiritual. A gente fica tentando encaixar as coisas, né? Tudo que nos ensina o Evangelho, a doutrina espírita, encaixar nas coisas da vida material. E a gente não consegue. Fica fazendo um esforço tremendo, né? Então, criando até discurso, motivacional, desses que se fazem palestras motivacionais, com conteúdo espírita. E não funciona. Porque o discurso motivacional que a gente conhece é para a prosperidade material. Ah, o Espiritismo tem alguma coisa contra a prosperidade material? Não. Mas não é a prioridade. O Espiritismo também nos ensina a sofrer com dignidade, a se resignar. Então isso não cabe. Então a gente tem que ver que a gente tem que, de uma vez por todas, tudo que a gente aprende, né, numa palestra, lendo um livro, um bom livro espírita, seja lá o que for, é para o nosso ser espiritual, é para a nossa essência. Que a vida material não é para ser desprezada, é claro, né? A gente sempre tem que buscar estar o melhor possível. Mas só que essa vida ela é perecível. Por que investir tanto em algo que depois vai para o buraco ou vai virar cinza, né? Que agora a cremação está na moda, né? Então, vamos viver da melhor maneira possível, mas entender que a vida espiritual é a verdadeira vida. E o que a gente aprende com a doutrina espírita é para a vida espiritual. Porque se não tivermos essa disposição, é melhor desistir de ser espírita. Aí tem gente que arregalou quando eu digo isso, mas é como diz Raul Teixeira, espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Se você não aguenta, é melhor procurar outra coisa que você viva bem. Tem tantas outras coisas dignas, né, para se praticar. Porque o espiritismo exige uma disciplina que muitas vezes a pessoa corre léguas. Eu tive um vizinho que disse que queria conhecer o espiritismo, perguntou que dia que eu ia no centro, que para eu levar ele. Eu falei, você tem certeza? Ele, rapaz, você tem certeza? Ele, por que você está me perguntando? Olha, conhecer espiritismo é isso. Comecei a tecer o texto para ele. Cadê que ele foi? Foi não. Ah, você espantou, rapaz? Não espantei, não. Eu fui realista. Porque a pessoa vai procurando algo que não vai achar, sai decepcionado e falando mal. Né? E tem gente que vai e nem faz isso imediatamente. Passa até um tempo dentro do centro, aí depois de até de anos, a história que o seu Givaldo contou, passa na porta e diz que bem que eu me libertei desse Satanás. Olha só. Porque não correspondeu às expectativas. E muitas pessoas em muitas casas espíritas têm adaptado a doutrina espírita às conveniências próprias. Isso é muito sério, gente. Não podemos adaptar o espiritismo às nossas conveniências. Né? Aí eu estou aqui fazendo uma palestra. Não tem uma boa dose de minhas conveniências aqui na minha fala? Tem, claro. Mas eu procuro diminuir isso ao máximo. A gente tem que aprender a anular as nossas conveniências para a verdade pura e cristalina, que não é um trabalho fácil. Né? Muitas vezes eu tenho que pisar nos meus próprios calos. Mas faz parte. Enfiar o dedo na ferida e rodar, que dói mais ainda. Né? E por aí vai. Então, esse capítulo, né, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Então, todos os deveres que temos para com o próximo se resumem aqui. E Jesus está dizendo, toda a lei e os profetas estão aí. Então, esse capítulo aqui vai trabalhar temas relacionados a isso, como dai a César, o que é de César, né? A lei de amor. Então, todo mundo, quando chegar em casa, vai pegar e ler o capítulo todo antes de dormir. É uma ordem, senão manda os espíritos puxar o pé. Tá bom? E aí, lá na nossa obra inaugural da doutrina espírita, né?
o Livro dos Espíritos, pergunta-se, né, Allan Kardec, que sempre é muito perguntador, pergunta na questão 886, né, justamente no capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade, que teve uma palestra com o Wellington Balbo aqui, maravilhosa, não foi a anterior não, foi há uns 2 meses atrás, que ele falou assim, olha como o tema é, justiça vem na frente, é justiça, amor e caridade. Por que justiça vem na frente? Não é à toa. Allan Kardec era um pedagogo. É porque o sentimento de justiça nasce primeiro, até mesmo que o amor. Porque às vezes a gente é justo com alguém, mas não necessariamente amamos. Né? A gente faz o que é certo, porque sabe que é certo, que beneficia pessoas, as quais nem conhecemos, quanto mais amar. Então a justiça é o princípio do amor, que é o princípio da caridade, que é o amor em ação. Por isso que justiça, amor e caridade, muito bem ordenado nesse capítulo. E aí na questão 886, Kardec pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E é uma resposta curta e grossa. Grossa não, né? Concisa. Grossa não, concisa. Benevolência para com todos, indulgência, que o amigo ali leu ali, né? Agora no Evangelho, no início aí, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que são coisas muito fáceis de fazer. Não é não. Gente, uma vez lá, Alonso Lacerda, né, que já passou para o outro lado, né? Grande propagador do Espiritismo também, meu amigo, né? Tive a oportunidade de privar da amizade dele, no período da pandemia, inclusive, né? E ele disse, perdoar é muito mais fácil do que se vingar. Achei aquilo, você estava brincando, né? Mas como é que é? Rapaz, se vingar, dá trabalho, consome energia, deixa a gente doente, afasta as pessoas. Perdoar é muito mais fácil. A gente não perdoa por a questão do orgulho. Não, como é que eu vou perdoar? Vou deixar isso para lá? Não, ele me agrediu, me desonrou minha família. Né? É a falta de consciência espiritual das leis de Deus, da lei natural, né? Que é como o Espírito chama, lei natural, ou lei de Deus, unida ao orgulho. Porque perdoar é muito mais fácil. Porque quando a gente tem consciência de que todo o mal tem seu reajuste pela lei, né? Da semeadura e da colheita obrigatória, quando a gente tem consciência plena disso, não que a gente vai achar legal quem nos faz o mal, mas a gente sabe que ele vai ter o devido reajuste e que a gente, se vingando, a gente também vai aumentar os nossos débitos, que não são poucos, porque a gente não está aqui encarnado porque é santo, não. Então, tudo aquilo que nos acontece também está dentro da lei de causa e efeito. Mas é um entendimento muito complexo quando a gente não quer aceitar o óbvio. Porque quando a gente entende, a gente às vezes entende na inteligência. Realmente entende. Mas não levou para o coração, não levou principalmente para o emocional. Equilíbrio emocional, gente, é uma moeda muito valiosa. Não é todo mundo que tem essa moeda, não. Por isso, talvez uma das maiores riquezas que o ser humano possa ter para si é o equilíbrio emocional, que nos livra de muita coisa. Saber calar quando você está doido para cuspir um monte de impropério. Saber falar na hora certa, porque também não podemos ser omissos. Saber falar e como falar. E não é engolir, mas se a gente engolir as coisas, a gente fica doente. Mas não é para engolir. É para digerir, é para, como diz Joana de Ângela, é para diluir, é para sumir. Não é para engolir e ficar inteiro no esôfago, não. Para diluir.
E eu digo para vocês, às vezes que eu me calei, quando eu tinha toda a razão de falar, foi difícil, viu? Foi uma dificuldade, sabe? Eu quase até me urino de tanta pressão, mas valeu a pena. Porque você só vê os frutos posteriormente. Né? Então, assim, não estou falando que a gente vai aceitar tudo calado, né? Mas é saber o falar e o momento de falar e como falar. E muitas vezes saber calar. Saber calar, em muitas situações, é a melhor das respostas. Né? E como tem gente que se irrita, quando a gente... E você não vai falar nada, não? Aí começa a esculhamba aí todo. A esculhamba. Acaba com a gente, acaba com a nossa vida. Então é isso, gente. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tá? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Olha só, justiça, amor e caridade. O amor e a caridade é complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance. Não é fazer mais do que a gente pode, é fazer o que a gente pode, é o que está ao alcance. Ah, só posso fazer um pouquinho, faça. O que é que o mentor falou hoje depois do trabalho? Faça um pouquinho. E muitas vezes é muito mais, você pode fazer muito mais do que o que você pensa. Não foi? Na mensagem final hoje? É muito mais do que você pensa. Fazendo todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Porque nós também, gente, precisamos de tudo isso aqui. Benevolência, indulgência e perdão. Eu mesmo preciso um bocado, né? Quem estiver vendendo aí, eu pago. Né? Tem uma farmácia que estiver vendendo isso aqui, eu pago. Mas infelizmente não vende. Isso aqui é dado de graça por Deus, as sementes para a gente plantar e cultivar. Deus só dá as sementes de graça. Mas não se compra isso em lugar nenhum. Né? Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Vindos da mesma origem, filhos do mesmo Criador. Tá? Então, assim, essa lição de Emmanuel, voltando ao capítulo 41, se refere a todo esse ensinamento dessa questão aqui do Livro dos Espíritos, e desse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Mateus capítulo 22, no versículo 39. E aí Emmanuel, né, com sua verve, nos diz assim: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea. Olha só, o que é que Emmanuel está dizendo? Que o que Jesus trouxe não foi essas novidades todas, não. Jesus não trouxe tanta coisa nova assim, não. Muita coisa dos ensinamentos de Jesus já tinham sido proferidos antes dele. Ele trouxe algumas coisas novas, trouxe. Principalmente aquelas que ele deixou nas parábolas. Que é para a gente entender hoje, com a ajuda de tio Kardec e dos espíritos benfeitores, né? Então, já era ensinado no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Então, anterior ao Cristo já veio alguém, alguns ou muitos, que ensinaram essas coisas, em todas as épocas da humanidade. Todas as épocas da humanidade já na fase racional, né? Já onde era possível um entendimento. A era primitiva não, né? Mas quando já se era possível um entendimento. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação dos seus expositores. Então, nem todos exemplificavam o que diziam. Uns exemplificavam mais, outros menos, e por aí vai. E a Emmanuel faz um apanhado. Diziam os gregos, grego antigo, filosofia grega, pensamento grego, todo mundo estuda isso na escola, né? Cai na prova, cai no vestibular, cai no Enem, né? A cultura grega. Então diziam os gregos:
Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Quem disse muito isso? Sócrates. Não só Sócrates, né? Com outras palavras, Pitágoras também, e outros grandes pensadores já proferiam esse tipo de princípio, né? Com Sócrates e Platão isso ficou mais conhecido, porque Sócrates e Platão já era da época da escrita. Mesmo aquela escrita em pergaminho, aquela coisa ali, frágil, mas já tinha, né? Muita coisa se perdeu na antiguidade porque era passada oralmente, né? Então temos fragmentos, mas mesmo dentro desses fragmentos se acha muita coisa relativa a isso. Pode crer, até naqueles hieróglifos que chamam ali do Egito, tem muita coisa escrita ali. Eu só não sei ler aquilo ali, né? Só o seu Givaldo que sabe aí, que é poliglota, né? Para ler aquilo ali, né? Declaravam os chineses, olha gente, a China, ela é milenar, antiquíssima. A sabedoria milenar, temos Confúcio, um grande pensador chinês, que até a modernidade, seu pensamento é super atual, né? Então já recomendava, declarava os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Sabedoria chinesa, mestre Confúcio, que é o que eu conheço, sempre proferindo esse tipo de sabedoria também. Recomendava os egípcios, aí eu sou que é egípcio, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Aí já é praga, hein? Deixar aquele ali passar o que ele fez os outros passar. Aí já estava. Mas é a lei. Tu vai passar, miserável, tudo aquilo que você fez os outros passarem. Porque você merece, né? Mas não deixa de estar aí a lei, né? Doutrinavam os hebreus, os povos hebreus, né? Oriundos da nação judaica que nós temos hoje, né? Lá que os povos de Abraão, né? Do patriarca da fé. Então doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Ou seja, na própria cultura que Jesus estava inserido, já tinha isso no Velho Testamento. Se os hebreus diziam, estava no Velho Testamento, estava no Torá. Só que os religiosos da época, que era tudo misturado, não tinha uma coisa separada, era religioso, político, tudo ao mesmo tempo. Não mudou nada. Fiscal da vida do... Não, mudou, né? Estatalmente mudou, né? Mas o fariseu, ele era um religioso, era um governante político e um fiscal da vida alheia também, né? Entre outras coisas, né? E perseguidor também. Então os religiosos da época, tipo um fariseu, eram autoridades máximas. Então eles sabiam disso aqui, só que ignoravam, né? Gostavam mais da parte dos massacres que Moisés gostava de dizer, né? Da parte massacrante, que não tem nada a ver com a lei de Deus que ele recebeu no Decálogo. O Decálogo não tem não matarás, mas Moisés, nas suas leis civis, colocou pena de morte, né? São as discrepâncias, né? Dos nossos vultos históricos. Insistiam os romanos, olha os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Até os romanos, conquistadores, invasores, mas mesmo os romanos tinham aqueles que já tinham entendimento do amar ao próximo. Né? É que a gente, quando fala em romanos, só pensa nos conquistadores, mas haviam romanos bons também. Só que a história não descreve, né? Como haviam grandes hebreus também. Toda época sempre teve gente má e gente ruim. Né? Não pode dizer assim, a gente fala assim, eu não gosto de americano. Por que você não gosta de americano? Porque americano é invasor. Nem todo americano é invasor. Eu tenho amigos americanos que não são assim, não concordam com essas questões. Eu tenho amigos muçulmanos que não acham horrível terrorismo. Então não é bem assim não. E meu pai, ele é libanês, e tem um amigo judeu. Eu falo, vocês dois deviam se pegar no tapa. Vocês não podem ser amigos, não. Vocês deviam ser inimigos. Eu ainda fico fustigando, né? Eles dão risada. Por quê, gente? Porque essa questão
não é comum a todas as cabeças, né? Temos o nosso livre-arbítrio, conseguimos, mesmo em contextos que nos pressionem a ter tal comportamento, nós podemos transcender. Podemos transcender. E graças a Deus tem muita gente que transcende. Transcende sim. Então, na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Então, todos ouviram isso de Jesus Cristo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que gostaria que das pessoas. Então, isso não era uma novidade, teoricamente, né? Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam com instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Mais ou menos, quer dizer, eles até foram portadores, mas não plenamente. Fizeram o quê? Misturaram com as conveniências. Mas se naquela época tinha a desculpa da ignorância, hoje não tem essa desculpa para fazerem isso nos meios espíritas. Estamos repetindo os equívocos do passado. Né? Então isso já cabe essa canelada aí, né? A nossa canela. Né? Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Porque muitos ensinamentos, gente, era só para uma parcela de iniciados. Não tem, isso aqui é só para os iniciados. Então já se ensinava, inclusive isso, mediunidade, manifestação de espíritos. Os povos antigos já faziam isso, sim. Não é só o espiritismo, não. Mas eram coisas fechadas, só para os iniciados. Os sacerdotes egípcios eram médiuns. Sabiam, além de ter contato com os espíritos, sabiam manipular fórmulas químicas. Já tinha química naquela época, não como hoje, da tabela periódica, mas sabia na natureza extrair do jeito deles, das folhas, dos minerais. Alquimistas, o que é o alquimista? É uma mistura de químico com mago, né? Os alquimistas, né, fora essa... Não pense no alquimista de Paulo Coelho, não, né? Que ele é a ficção. Mas o alquimista, que é um bom livro, gente, não estou falando mal do livro, não. Mas o alquimista, como a gente for pensamento, eram seres que tinham domínio sobre os princípios da natureza, tanto vegetal quanto mineral. E eles misturavam essa coisa da ciência com magia, porque muitos deles tinham mediunidade. E sempre o fenômeno mediúnico era associado à magia e à feitiçaria. Coisa que o Espiritismo teve o maior cuidado em separar. Não existe. É só você ler o livro dos médios. O livro dos médios é uma maravilha. Né? É um livro que chegou atrasado na humanidade. Mas veja aqui que os Espíritos informam Allan Kardec que ele foi um sacerdote druida, com esse nome, né? Allan Kardec. E os druidas já faziam trabalhos espirituais idênticos ao que nós fazemos. Com a diferença que eles não faziam em lugar fechado, faziam ao ar livre. As comunicações mediúnicas com o que eles chamavam os espíritos da natureza. E haviam médiuns, e haviam instruções dos espíritos, havia manifestações de espírito perturbado que eram amparados. Já os druidas, então Kardec não caiu de gaiato, não. Né, o professor Hipólito Rivail não entrou de gaiato nisso aí não, ele já tinha um histórico espiritual, né? Juntando isso ao brilhantismo acadêmico dele, a racionalidade acadêmica muito necessária, né? Unido a isso, nós temos aqui a ciência espírita, né? Que é uma ciência de observação e experimentação. Só isso não, mas que traz consequências morais, porque responde às perguntas existenciais. Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? É quem melhor responde isso. Até perde a graça, né? Você não vai querer... eu ia ler aqui um filósofo, eu vou ler mais não. O Espiritismo já respondeu tudo, perdeu a graça. Né? Mas não vale a pena você ler dos existencialistas, porque o raciocínio deles para isso é muito bom. Enriquece a mente.
Eu gosto de filósofos existencialistas, são os meus preferidos, né? Então, com o mestre, todavia, é o que acontece. Qual a diferença, então, de Jesus para os seus antecessores nesse ensinamento? Com o mestre, todavia, a regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que queria que fizesse com você, é a novidade divina, porque ele nos traz de forma divina. Né? Porque Jesus a ensinou e exemplificou. Mais do que ele exemplificou, ele viveu plenamente. Ele não só ensinou. Os antecessores ensinaram e viveram mais ou menos. Viveram uns mais, outros menos. Mas ele viveu plenamente. Essa é a grande diferença. Então, ele ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, né? com meia virtude, com meia verdade, né? Mas em plenitude de trabalho, que o Pai ainda trabalha, eu também trabalho. Então, mãos à obra, em plenitude de trabalho, abnegação, que é a total dedicação ao próximo, e amor, né? O maior exemplo de amor, justiça, amor e caridade que tivemos sobre a terra, Jesus. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Ele não fez lugar fechado, só para iniciados, só para um grupo especial. A gente fala, o Evangelho segundo o Espiritismo é iniciado pela filosofia de Sócrates e Platão, que é maravilhosa, já dizia muita coisa. Só que era para um grupo, não era para o povão. O povão não entendia. A pessoa pensa que a Grécia Antiga só tinha intelectual. Não, gente, tinha o povão e a classe intelectual. Né? Inclusive, na Academia de Platão estava lá escrito, se você não sabe matemática e geometria, não entre. Então, havia uma elite intelectual. Né? Então, era muito assim. Isso tira o valor? Não. Porque Sócrates, ao contrário de Platão, que era um nobre, era rico, ele andava no meio do povo. Então, tudo aquilo que Platão escreve, ele falou para as pessoas. Sócrates conseguia tirar a sabedoria até de um escravo. Ele vem cá, ele começava a fazer perguntas, o escravo conseguia formular um pensamento. Ele dizia que todos eram capazes de pensar e de formular boas ideias. E Platão foi seu discípulo direto. Muita gente diz assim, Platão foi um grande filósofo porque não tinha o que fazer, era rico. Pelo menos ele ocupou a ociosidade dele com uma coisa boa que chegou até hoje. Não foi um rico que ficou na ostentação como todos os outros, né? Só na ostentação, no luxo, na farra, não. Ele ocupou a fortuna dele e o tempo dele para o conhecimento, construiu a academia, que hoje está lá só as ruínas. Realmente a conservação dos monumentos na Grécia é uma vergonha, infelizmente, né? Então fez a academia, abriu as portas para muitos aprendizes. Um dos aprendizes dele foi o Aristóteles, inclusive, né? Que discordava dele em muita coisa, mas o fato de discordar não quer dizer que está errado. Muito pelo contrário, ele fez o conhecimento crescer ainda mais, né? Então os dois estavam ali, imagina, Platão e Aristóteles debatendo, né? Se eu puder ter uma visão espiritual e me projetar até lá, eu vou só para olhar. Imagine, rapaz, que papo, rapaz, esses caras. Vai fundir a minha mente, né, mano? Vai fundir a cuca da gente, vocês dois conversando. Já pensou podcast com Platão e Aristóteles? Mas, rapaz, esse ia ser bom, viu? Esse aí ia estourar a internet, o YouTube, todas as redes sociais. Você imagina. Então, gente, essa é a regra áurea. Muito simples de entender e seria muito fácil de praticar se nós não tivéssemos tão arraigados nos nossos apegos materiais, no nosso orgulho, na nossa vaidade, no nosso se achar. Aliás, eu nem me acho, eu tenho certeza, né? Se achar é para fracos, né, irmão? É que se tem certeza, né? Porque se achar acima
do próximo ainda é um mau hábito que a gente tem em muitas circunstâncias. E muitas vezes eu me pego fazendo isso no automático, aí depois eu percebo que eu estou fazendo, falei, epa, eu não sei se é o meu juízo que volta para o lugar ou se alguma entidade me belisca. Eu sei que eu volto, não, olha o que eu estou fazendo, estou quase fazendo de novo. E aí faz o caminho de volta. Porque não é brincadeira não, né? Porque nós vivemos em um mundo competitivo em todos os sentidos. E não é só nas questões de dinheiro, não, em tudo. Se compete por causa de tudo, se compete até por migalhas, a gente compete por atenção, compete por... Até no centro espírita, a pessoa, na hora do passe, né, quer tomar um passe melhor do que o outro. Aí vem aquilo, não quero tomar um passe com o Leandro, não quero tomar um passe com o seu Gil, porque o dele é mais poderoso. Né? Quer tomar um passe melhor do que o dos outros, como se fosse verdade que o passe do seu Gil seria melhor que o de Leonora. Não é verdade? Então a gente quer tomar, até nas questões espirituais a gente quer competir, quer levar vantagem. Né? Hora do passe, a pessoa corre para a fila, calma, gente, que agonia, quero ser o primeiro. Né? Então vamos devagar, gente, vamos repensar, né? Pensar com calma. Tem um grande amigo meu, inclusive, amigo nosso, né, Nena? Nosso amigo Mauro, ele está escrevendo uns livros, né? E ele disponibilizou de graça na Amazon, só que não pode, tem que ser R$2 no mínimo, né? Aí ele só botou R$2, eu até acho que botei o link lá no grupo. E ele está escrevendo alguns livros aí sobre transição planetária. Aquele é médico, psicógrafo. Né? E ele já está produzindo outro livro e me mandou uma prévia desse livro. Olha que privilégio, né? Ele me mandou uma prévia do novo livro que ele está produzindo. E olha que interessante. O título do texto é O Canto da Sereia. Quando a sereia canta, acontece o quê? Hein, Sérgio? Você está no barco ali, aí a sereia vem... A sereia, ela canta e atrai os marinheiros do fundo, exatamente. Ela canta para lhe afundar. Não mais disso, né? Não atrai para uma praia deserta. Não atrai para você ver aquela coisa ali, aquela mulher bonita, linda, encantadora, que você não está vendo da metade para baixo, é peixe. Só vê da cintura para cima aquela coisa encantadora. E aí faz aquele canto que tem voz, né? A sereia. E nas águas doces do nosso folclore é a Yara, né? Vixe, tá dando microfonia. Né? A Yara que tem um canto que atrai também os pobres ribeirinhos para o fundo do rio, fundo do Amazonas. Então o canto da sereia, gente, é da mitologia grega. Você já deve ter ouvido falar da Odisseia, que é um livro de Vixe Maria, que é um livro da mitologia grega, né, de Homero. É que eu confundo com Hesíodo, é do cavalo de Troia. Homero é da Odisseia, para não misturar, né? Para não misturar, não é bom misturar os gregos não, né? Então pronto. E a Odisseia, eu já vi esse livro, é maravilhoso. E já fizeram filme, vão fazer um filme novo agora, inclusive. Vixe Maria. Desligou. Mais um filme, né? Vamos fazer mais um filme da Odisseia. E o que acontece? Ulisses está voltando para casa, né? Para a ilha de Ítaca, que é a casa dele. E aí no caminho ele tem vários perigos. Um deles são as sereias, né? E aí o que é que Ulisses pede para fazer com ele? Me amarre ao mastro, porque quando as sereias cantarem, eu não vou pular na água. Ele se amarra ao mastro, manda que seus marinheiros também todos se prendam. Eu não sei quem é o último, né? Quem ficou por último, quem amarrou ele, eu não sei, né? Mas eu não sei, né? Não sei se foi para ele se amarrar a si mesmo, não sei, né? Ele deu um jeito lá, né? Vamos lá. E aí, quando as sereias cantam, eles ficam tudo doidos para ir. Eu quero, aí, mas não vai, estão amarrados. E aí eles se livram.
E aí esse texto que meu amigo manda aqui fala justamente sobre essa simbologia. Porque não é só uma historinha infantil, gente, há uma simbologia. Essas obras míticas da antiguidade grega, como tantas outras, né, de outras civilizações, têm significados. Né? Tem significados. Então, assim, ó, desde a antiguidade, o canto da sereia representa uma das mais profundas alegorias da jornada humana. Né? Na mitologia, não era a força das sereias que destruía os navegantes, mas o fascínio de sua voz. O perigo não estava nas ondas, mas na sedução. A voz da sereia seduzia, pura sedução. E minha voz voltou ao normal. Que maravilha, hein? Espero que continue assim. A morte não chegava pela violência, e sim pelo encantamento. Já pensou? Que música devia cantar, né? Não, quero saber. Elas prometiam aquilo que o coração desejava ouvir enquanto conduziam silenciosamente ao naufrágio, né? As miseráveis, né? Assim também acontece na nossa caminhada espiritual. O mal raramente se apresenta com aparência assustadora. Nem sempre o mal, gente, aparenta o mal. Até mesmo alguns irmãos evangélicos dizem: o diabo não é feio não, ele é bonito. Parece um príncipe, usa sapatinho de veludo. Né? Então o mal não necessariamente aparece como coisa feia. Né? Geralmente veste-se de beleza, de inteligência, de falsa liberdade e de promessas sedutoras. Quem é mais inteligente que tio Hitler? Conseguiu dominar uma nação, botar todo mundo sob o poder dele, o magnetismo dele. Né? Então, muitas vezes, aí depois o mal veio em forma de violência, quando estavam todos seduzidos pelas palavras bonitas. Ai, como isso é bom. Aí o mal veio. Aí se transmutou no diabo feio, como a gente conhece. Né? O orgulho canta. O orgulho é uma sereia. O egoísmo canta. A vaidade canta. O materialismo canta. Olha as nossas sereias. O poder, o prazer imediato e a ilusão do sucesso a qualquer preço possuem melodias irresistíveis para aqueles que ainda não aprenderam a distinguir a voz da verdade do ruído das paixões. Para quem não sabe distinguir. Essas promessas mesmo de dinheiro fácil, gente, isso é um canto da sereia maravilhoso. Né? É um canto bonito, aquela promessa de riqueza fácil, que a maioria não consegue, e mesmo aqueles que conseguem a troco de atividades corruptas, que vai trazer uma consequência nefasta para a vida deles. Eu estou falando da vida espiritual, que nem sempre o efeito acontece na própria encarnação. Então aí a gente vai. Então, não sabe distinguir a voz da verdade. O que é a verdade, gente? É o bom senso, é o discernimento, é a sabedoria, é o equilíbrio. Então, o que é essa verdade? São coisas simples. É o equilíbrio, é o discernimento, é a ética, é a inteligência. Inteligência não só intelectual, inteligência emocional, né, meu amigo psicólogo? Inteligência emocional. Moeda rara. Né? O canto da sereia é tudo aquilo que alimenta o ego e adormece a consciência. Vivemos uma época em que esse canto ecoa por toda parte. Né? E olha ao significativo do mastro também, ao qual Ulisses se amarra. O que seria o mastro? Seriam os nossos princípios.
A gente ali não está preso, está amarrado, não está amarrado, a gente está se apegando aos nossos princípios. Do mesmo jeito que a gente cai no mar e passa uma madeira, a gente se agarra para não afundar. Né? Até a gente ser resgatado, estamos presos àquela madeira. Mas ela não é uma prisão, ela é a nossa salvação. Do mesmo jeito, o mastro não é uma prisão para Ulisses, foi a salvação dele. Porque muitas vezes os princípios ético-morais, né, são tidos como prisões que tiram a liberdade. Mas eu quero viver bem, fazer o que eu quero. Mas não. Eu quero fazer tudo que amo. Melhor não, porque nem tudo que a gente ama presta. Nem tudo que a gente pensa que ama traz boas consequências. Será que a gente ama mesmo? Então esse macho que a gente se amarra, nesse mito da sereia, é isso, são esses princípios ético-morais que muita gente, vocês são moralistas. Eu mesmo já tive esse discurso, isso é moralismo, a gente tem que ser livre, fazer o que quer. Eu vejo até vamos dizer assim, a palavra a pessoa vive intensamente, normalmente usa essa expressão para pessoas autodestrutivas. Eu vi o filme, na época, o filme do Cazuza no cinema, né? Muito bom, aliás, o Daniel Oliveira interpretou o Cazuza, parecia o próprio, né? E assim, foi um filme que eu gostei, né? Mas assim, quando eu cheguei para o colega de trabalho e fiz, você gostou do filme? Ele, Cazuza, ele era tão intenso, né? O que você chama de intenso, Zé? Ser autodestrutivo? Mas não, eu gosto dele como artista, eu gosto das músicas dele. Mas vou tomar ele como exemplo de conduta? Você viu onde a intensidade dele levou ele? E o caminho de volta hoje, que ele deve estar fazendo, o quanto não está sendo difícil para ele, e todo aquele talento que ele tinha realmente desperdiçado, podia estar vivo até hoje ainda, compondo, cantando para a gente. Se soubesse segurar a onda, rapaz, muitas vezes não é nem ser certinho, é segurar a onda, ter um limite. Opa, daqui eu não vou passar porque não dá para mim, mas nem isso. Então a pessoa intensa é uma pessoa autodestrutiva, né? Intenso para mim foi Chico Xavier, que fazia o bem assim, ó. Às vezes até exagerava. Manda dizer, Chico, não é bem assim não, porque às vezes ele fazia coisas, não é bem assim não, né? Para fazer o bem a gente tem que saber o que está fazendo, porque ele era muito coração, Emmanuel que era a razão dele, direcionava ele, entendeu? Senão ele sai abraçando todo mundo, né? Então é importante ter esse equilíbrio. Emmanuel Chico, olha o equilíbrio, razão, coração. Ok, equilíbrio, esse justamente é o convite, razão, coração. A razão nos nortear e o coração nos conduzir, né, os bons sentimentos para o nosso próprio bem, fazendo bem ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo, né? Então, só para concluir aqui, então a lei divina jamais abandona seus filhos. Deus fala de outra maneira. Sua voz não seduz, a voz de Deus não seduz. Ela convida. Não impõe, inspira. Não lisonjeia o orgulho. Desperta a consciência. Olha as grandes diferenças, né? Enquanto o canto da sereia alimenta as ilusões, a voz do Cristo chama para a renovação interior. Então a gente só vai entender, de fato, de todo coração, de todo pensamento, essa regra áurea, quando a gente finalmente atender esse chamado do Cristo para a renovação interior. Esse é o caminho, né? O caminho, a verdade e a vida, né? Que é o nome, inclusive, do livro que está esse texto. Caminho, verdade e vida. Muita paz, gente. Muita paz. Fiquem com Deus.